Olá, gente. Boa tarde. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que foi falado na ceia. Nem todos puderam comparecer, mas é algo que eu tenho sentido esses dias muito forte, que é sobre a palavra dor e a palavra cobiça. A gente falou um pouquinho lá, a presença de Deus veio forte, mas ainda estou digerindo essa palavra. Vou falar assim bem resumido, mas que você possa colocar isso nas mãos do Senhor. Eu compartilhei que eu tive um sonho, né, no dia anterior de como se eu tivesse lá na comunidade e tudo estava dando errado. Eu queria fazer a pregação ali usando os microfones, a música, só que tudo dava errado. E até uma irmã tentava me ajudar lá a ligar o som, mas nada dava certo. E o Senhor falou: vai assim mesmo, que quem está ali na frente vai te escutar. E o estranho é que os adultos, tinha umas pessoas que eram adultas que estavam do outro lado, mas como se virasse de costas, como se aquilo não fosse para elas, né? E quem estava ali na minha frente era quem precisava realmente escutar isso. Então pode ser que não seja para todo mundo, né? Mas quem estava ali na minha frente eram adolescentes, que eu olhava assim, como se a palavra fosse algo que pessoas estavam trazendo isso há muito tempo. E eu via elas meio que encinzentadas, como se fosse até tivesse mortos-vivos ali, só que adormecidos. E eu precisava pregar ali com muita ênfase, e eu via o Espírito Santo me tomando e eu falando sobre a questão da dor. E isso tem ecoado em mim essas semanas já, não é de agora. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa diferença da dor e também da cobiça. Eu estava aqui em oração, né, falando para o Senhor sobre a questão da dor, falei um pouquinho lá, mas tem dois tipos de dores. É, tem a dor que o Senhor ele permite. A gente vê várias questões assim na Bíblia, Jó, o apóstolo Paulo e várias pessoas que Deus ele permitia uma certa dor ali, né, seja física, emocional, na parte espiritual, e às vezes ela é permitida pelo Senhor para o nosso crescimento, para que a gente dependa somente dele e busca refúgio nele. E tem a dor que também o Senhor permite, né, todos esses tipos de dores, só que é algo que o Senhor já quis tratar, é algo que o Senhor está ali com a mão estendida, só que a gente não procura ele. Ao invés disso, a gente faz como eu falei lá, Adão e Eva, a gente se esconde, porque essa dor talvez te envergonha, essa dor talvez ela te deixa de uma forma que você se sente afastado do Senhor e você não abre essa dor para o Senhor para ele curar, para ele tratar. E a gente acaba buscando anestesias, né? A verdadeira anestesia, porque tem dor que o Senhor vai permitir, a verdadeira anestesia é só nele. Quando a gente diz o salmista, né, meu socorro vem do Senhor. Quando você busca socorro nele quando essa dor vem. Só que devido à vergonha, devido a talvez já à prática há muito tempo, a gente acaba se escondendo, se isolando, tentando resolver sozinho e vai buscar outros tipos de anestesias, que é os prazeres da carne, que é, eu falei um pouquinho da mídia, glutonaria, a gente vai buscar compras, a gente vai buscar todos os tipos de anestesias, né, vícios, para poder aliviar essa dor. Porque quando você está com uma dor muito intensa, geralmente o corpo ele apaga para você não sentir tanto essa dor. E essa imagem desses jovens apagados acaba remetendo até a nossa vida. Quando a gente está com aquela dor e não entrega ao Senhor e busca outros prazeres para não sentir mais ela, a gente vai acabando adormecendo. Eu até compartilhei lá o versículo: despertas tu que dormes. Então, às vezes, a gente está dormindo por estar buscando certos tipos de anestesia que era para entregar ao Senhor. E como eu falei, tem dores que Deus ele vai permitir por um período de tempo, a vida inteira, mas a gente não pode buscar essas anestesias baratas, essas anestesias que não vão trazer cura, mas só vão trazer aproximação ao pecado e vai afastar a gente ainda mais do Senhor. Então, quando a dor vem de Deus, ela vai te aproximar muito mais do Senhor. Então, tem dores que ele vai permitir exatamente para que você busque ele com mais intensidade, vai buscar ele é, ainda mais de coração para que o Senhor, para que você não olhe mais para aquela dor, mas que os seus olhos estejam voltados nele, confiando nele, sabendo que ele, né, ele é onipotente, tudo está nas mãos dele, você precisa confiar nele. Então, eu vou até compartilhar uma dor, é algo que, né, o Senhor tem falado comigo: qual é a sua dor, qual é a sua dor, qual é a sua dor. E hoje a minha dor maior está no meu filho, no Pedrinho, do autismo. Ao mesmo tempo eu tenho que dar muito graças a Deus pela evolução dele, por ele falar. Antes ele não falava, não atendia, foi um processo muito doloroso para mim e para Bel, um processo de luto que veio primeiro, daquele filho perfeito. Mas hoje a gente ama o jeito dele, a gente ama a forma como ele é, a pureza. E só que isso ainda gera dor, porque é algo que o Senhor falou: ó, pode ser que eu cure, ou pode ser que eu não cure. E eu vejo amém por isso. Se o Senhor curar, amém, ele vai continuar sendo Deus. Se ele não curar também, amém, ele vai continuar sendo Deus, e Deus quer ele dessa forma. Essa é uma dor, né, que atinge. Pode ser que eu leve ela para sempre, com o Pedro assim. Sei que, graças a Deus, pelo que tudo tá caminhando, ele vai ter uma vida normal, tudo, mas como pai, né, a gente sempre vai pensando em como que vai ser daí para frente. Então isso gera uma certa dor. E eu preciso colocar as minhas emoções no Senhor, eu preciso confiar nele que tudo vai dar certo, e tem dado. E eu busco por isso e eu louvo cada vez mais ao Senhor. Por mais que isso tem momentos que gere dor, quando eu vejo ele em crise, mas ao mesmo tempo eu louvo por ver ele se desenvolvendo, a forma como alegre que ele é. Tem aquelas vergonhas quando tá com muita gente, mas a gente vê a criança com aquela sede de viver, de estar sempre alegre, correndo, uma energia que não acaba.
Então a gente é muito grato, né? E eu falei até no início um pouquinho sobre a questão da cobiça, então a gente tem que tomar cuidado de estar olhando, né, as outras crianças, vou botar isso como exemplo, eu posso estar olhando os filhos das pessoas e comparar isso e não valorizar o que é meu, que o Senhor me deu. Então eu preciso olhar para aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos e valorizar, ser grato. E dói algumas vezes, só que eu preciso colocar nas mãos do Senhor e não buscar outros atalhos e não buscar anestesias por causa disso. E às vezes, talvez eu tenha me pegado por causa dessa dor. Talvez eu tenha fugido às vezes do Senhor, porque é uma dor que vai estar ali sempre, né? Como se fosse ali, ó, sua dor está aqui. E para eu não olhar, tô cansado de olhar essa dor, eu vou me anestesiar com outras coisas. E na verdade eu precisava novamente me colocar aos pés do Senhor. Tem uma outra história também que me toca muito, que é uma senhorinha que ela buscava pelo seu filho, que era alcoolizado, estava nas drogas, e ela acabou entrando para uma igreja evangélica, porque sabia que tinha essas coisas de libertação, isso tudo, e ela começou a buscar intensamente pela vida desse filho. E chamava ele para a igreja, e acabou que ela sempre, né, buscava aquela dor ali para que o filho se convertesse, ou saísse daqueles maus caminhos, só que ele não saía. E nisso ela começou a buscar o Senhor, começou a orar ali intensamente para que Deus salvasse a vida do filho dela e tirasse ele daquela situação. E ela acabou se convertendo, né? Conheceu mais as escrituras, começou a ler mais a palavra de Deus, se batizou e começou a buscar. E nisso ela tinha outros filhos que não eram filhos bons, estudiosos, tinham família, só que não eram cristãos. E os filhos vendo a busca dela, ela começou a convidar. Aí acabou sendo salvo um, foi outro para a igreja, se batizaram, converteu a vida, a família inteira, só que o filho que ela buscava não. E ela chegou, pastor, eu busco muito por esse meu filho. Todos os meus filhos aqui eram muito bons, todos eles vieram para a igreja e esse danadinho, nada dele se converter. Então, a conclusão dessa história é que aquela dor daquela mulher que era o filho acabou fazendo ela buscar com mais intensidade ao ponto de salvar toda a família primeiro. E depois, um testemunho disso, o filho veio e se converteu. Mas se não fosse a busca talvez da dor que ela sentia por ver o filho naquela situação, não fizesse ela buscar e conhecer o Senhor. Então, às vezes, a nossa dor, né, aquilo que nos atinge, é aquilo que vai nos movimentar. E às vezes é o Senhor mesmo que permite aquilo para que a gente se converta de verdade, de ver que ó, tem um problema ali realmente, coloque as minhas mãos. Pode ser sim que eu resolva, ou pode ser que não está no tempo ainda. O mais importante é não desistir, é continuar batalhando, é continuar orando, é continuar buscando intensamente. Às vezes aquela dor ali é exatamente o alerta, ó, vamos buscar, vamos buscar a presença de Deus. Porque se está tudo bem na nossa vida, né, a gente não está incomodando o inferno, tem algo de errado. Então Deus ele permite certas dores para que a gente comece a se movimentar. E falando da cobiça, a cobiça é quando a gente deseja algo que não é nosso. Hoje em dia a gente vive nesse mundo de comparação com as redes sociais aí em mãos, então a gente vê sempre algo melhor, algo maior, algo grandioso. A gente vê ali artistas vivendo em mansões e famílias perfeitas, e isso gera muito comparação, né? Pode gerar a questão da cobiça, que é quando a gente desconfia da bondade de Deus e desconfia da sua liderança. É como se a gente dissesse para Deus que aquilo que ele tem nos dado, aquilo que ele tem liderado a nossa vida, é como se ele estivesse falhando com a gente, né? Aí tem a questão da dor, né? Às vezes a gente está sentindo aquela dor, a gente começa a olhar outras coisas e buscar anestesia, coisa que a gente não tem, e não olha o nosso próprio terreno, a gente não olha nossa própria vida, tudo que Deus nos deu, a família que ele colocou sobre nós, mesmo que não seja perfeita, e a gente desvaloriza aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para a gente cuidar. E a gente acaba olhando para outras coisas, até falei um pouquinho da diferença do reino versus império, por isso que é o reino de Deus e o império das trevas. O reino de Deus é uma herança, né? Quando vem o reinado, quando alguém reina, é para cuidar daquilo que o pai criou ali, multiplicou, cuidou, e ele vai cuidar daquela herança. Já a pessoa que é o imperador, né? Ele tem aquilo, ele conquista, ele ganha aquilo, mas ele não fica satisfeito com o seu reino, ele vai sempre procurar conquistar outras coisas que são dos outros. Então, nós como os filhos, né, e não órfãos, o imperador ele deixa órfãos, onde ele vai deixando, ele acaba com famílias, ele pega para ele, recruta, e você nunca tem aquela sensação de filho, você sempre vai querer buscar outras coisas, crescer sem querer ser conquistando e não multiplicando aquilo que o Senhor nos dá, né? Deus ele é um Deus de multiplicação. Então, aquilo que o Senhor nos dá, ele quer que a gente cresça, mas multiplicando aquilo que ele já colocou em nossas mãos, né? Seja até eu falei lá dos dons, seja a nossa família, seja o que for, a gente precisa valorizar, como a parábola dos talentos, mesmo que seja uma moeda ali, a gente precisa valorizar muito, pois foi algo que o Senhor nos deu. Ele nos lidera, ele viu, ó, você tem capacidade para isso, lidera isso aí, não esconda, né, o talento com medo da dor de vir o Senhor e te cobrar, mas valorize bastante, seja grato e pare com esse pecado da cobiça. Mas ele começou lá, né, quando Satanás veio a Eva e a tentou, né, falando para ela, comparando ali, ó, pode ser que se você comer isso você seja igual a Deus. Ó, acho que Deus está te escondendo uma boa parte aí e algo que Deus ele não permitiu ela tocar e o pecado entrou na humanidade. Então, esses dois temas têm estado forte em meu coração e queria compartilhar com vocês. Qual é a sua dor? Né? O que que tem nesses momentos de escape, nesses momentos de vício, nesse momento que você se percebe, poxa, perdi um tempão, poderia estar buscando o Senhor, é geralmente porque a gente está fugindo de uma dor. E essa dor, ela vai, cada vez mais que a gente busca anestesia, e não a verdadeira cura no Senhor, e não o verdadeiro médico ali que a gente precisa buscar, a gente busca outros meios, né? Isso só vai aumentar mais a dor, né? A gente esconde ela por um tempo, mas ela está ali. E isso acaba nos fazendo, fazer o nosso corpo adormecer.
Então eu queria compartilhar essa palavra com vocês, para que se você estiver sentindo essa dor, a gente está aqui para te ajudar também. É importante, né, confessar os irmãos, a Bíblia mesmo fala disso. É importante você estar aí na presença, na comunhão, isso faz parte aí do processo. Pode ser que o Senhor te cure de uma vez instantaneamente, às vezes é uma dor que você tem carregado já há muito tempo e não colocou ao Senhor, ou pode ser uma dor também que Ele colocou ali para que você busque mais, mesmo que a gente não aceite, né? Mas faz parte aí do crescimento da fé. E a gente precisa confiar no Senhor, ter contentamento naquilo que Ele já nos deu, já colocou em nós, e ser grato por tudo, pelo que o Senhor tem feito por nós, amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Estamos aqui também para ajudar, qualquer coisa busque, mas qual é a sua dor, né? O que está doendo aí, o que está tirando aí, deixando você adormecido? Busca, vem aquela presença e daqui a pouco no dia seguinte você novamente cai, novamente adormece, novamente, caramba, não busquei o Senhor, estala os dedos assim, você acorda, porque talvez está anestesiado com um monte de coisas que na verdade era para depositar o Senhor. Então que o Senhor te limpe, te purifique nesses dias, que você olhe o Senhor, busque socorro nele, para que você não adormeça mais, para que você não fique anestesiado com as coisas desse mundo, te levando ao pecado, te levando para mais longe dessa voz que nos chama, ó, sai daí de trás da árvore, né? Eu tenho te chamado para você ter comunhão comigo. Então esteja em oração, se essa palavra te tocou, e ore também pelo grupo, pois se uma parte do corpo está doendo, né? Tudo nós temos que sentir juntos. Então ore, talvez dos impedimentos, né? Até da presença fluir mais, de algo estar acontecendo, pois a gente acaba cuidando da nossa própria vida e esquece da vida dos nossos irmãos que estão ali, para que o Senhor nos leve para o nível mais profundo, o nível desse id. Tem muita gente com muitas dores, mas o Senhor quer curar essas dores em nosso meio ou trazer a reflexão da soberania dele, de confiar mais nele e de ter contentamento daquilo que ele tem colocado sobre as nossas vidas, nos liderado, e confiar no tempo dele, né? Às vezes a gente quer acelerar processos, mas tem que entender que o tempo de Deus sobre a nossa vida é no tempo dele. Não adianta a gente tentar buscar atalhos sem antes colocar nas mãos dele e deixar ele nos governar, amém? Falei muito, mas que isso ecoe sobre a sua vida e estejam atentos aí também à vida dos irmãos, orando para que o Senhor aí traga contentamento, talvez nessa dor, talvez até a cura, né? Às vezes a pessoa está mergulhado nessa dor, totalmente anestesiado, precisa das nossas orações. Então, ora, esteja com o coração sensível para que o Senhor te mostre aí as pessoas, olha lá no grupo e comece a orar, para que o Senhor também te dê palavras, te dê sabedoria e conhecimento, se aproxime também dessas pessoas, para que você também seja usado numa área que talvez você já entendeu, você passou por aquela dor, passou pelo processo, hoje você entende. Então o Senhor quer te usar através do seu testemunho, por algo que você conseguiu vencer através dessa busca intensa, para que gere testemunho para essas vidas. Amém? Beleza, pessoal? Amo vocês. Até aí, a próxima.